Salve, salve nação corintiana, eu sou o Nicão e hoje nós vamos falar desse primeiro jogo de 2026 do Corinthians, uma vitória de 3-0 sobre a Ponte Preta pela primeira rodada do Paulistão. Puxa a vinheta. Bom, rapaziada, um bom começo de 2026 pro Corinthians, 3-0 sobre a Ponte Preta, que sim, é um adversário inferior, né? Acabou de subir pra Série B, mas dá pra tirar vários proveitos desse jogo, né? Dá pra gente comentar pontos que acredito que até contra times maiores, times mais estruturados, daria pra se aproveitar perfeitamente. Começando, vamos falar das novidades, né? Que esse é o primeiro jogo do Corinthians, teve algumas novidades pré-jogo ali. Primeiro vamos falar do Vitinho, que herdou a camisa 11 do Romero. Vitinho que chegou ano passado, né, a última contratação do Corinthians até então. E o jogo de hoje, pelo menos, foi meio sumido, não vi ele como puxando muita responsa, mas eu acredito que ele é um bom jogador. Não sei se para camisa 11, talvez para camisa 11 seja um pouco mais forçado. Tudo bem que o Romero é o camisa 11 histórico, mas ele estava no banco, mas não sei. Eu acho que o Vitinho pode vingar sim, mas camisa 11 de agora talvez pese demais para ele. E o Bidon, camisa 7, esse sim fez uma boa partida. Eu acredito que mereceu camisa 7 após a saída do Maicon. É um ótimo jogador, já tá vindo várias propostas para ele. Eu acredito que ele pode evoluir muito e sabe puxar a responsa, sabe comandar, tem várias características de jogo importantes e eu gostei bastante dele nesse jogo e eu acho que vamos ver melhores coisas para ele daqui para frente. Bom, o Romero, né, despediu, foi lá na Neoquímica Arena, fez lá na despedida dele e tudo mais, bem bacana, um jogador muito importante na minha opinião, um jogador muito importante como ídolo dessa geração como a minha, né? Eu acredito que para mais velhos que viram outros craques também, talvez não é tanto o jogador assim importante, mas pelo menos para mim, que eu nasci em 2010, 2012, eu tinha só 2 anos, não consegui ver, para mim o Romero já foi uma característica mais de ídolo que eu peguei, assim. Eu acho que eu gosto, pelo menos, bastante do Romero. Acho que ele tem uma identificação gigante com a torcida. E, pô, querendo ou não, deixou uma marca importante no clube. Eu espero que ele, se ele arrumar novos ares, que seja continuando jogando bem, assim. Tudo bem que ele estava de reserva agora, mas a gente sempre espera o melhor para um jogador que marcou, pelo menos, o nosso time. E aí, por último, eu coloquei o Gabriel Paulista, mas não é só o Gabriel Paulista, eu quis dizer esse janeiro, pelo menos, de coisas boas acontecendo pro Corinthians, né? Transfer ban caindo, negociação de contratação, tudo mais. E eu acredito que o Gabriel Paulista tenha sido uma escolha interessante, talvez tenha melhores nomes, né? Mas eu realmente entendo a dificuldade de achar jogadores que, tipo, estão livres no mercado, que sejam mais jovens, que tem um ótimo papel defensor e tudo mais, e sejam baratos, né? Eu acho que o Gabriel Paulista foi uma boa escolha. Ele tem 35 anos já tá mais avançado, mas eu acredito que essa posição para o Corinthians de zagueiro seja crucial com a contratação, e eu acho que quando vir vai ser bem-vindo, né? Ainda não pôde ser oficializado, mas com certeza vai vir, né? Acho que não tem muito para onde correr. E, cara, é um bom começo para 2026, né? Teve a possível saída do Félix, outras times querendo contratar nossos jogadores menos utilizados porque não são, digamos, não são tão bons assim, não tem muita qualidade com a bola, mas vamos ver o que o futuro nos traga, né? Bom, primeiro vamos olhar o esquema tático. Nós sempre vemos com um 4-4-2 losango, geralmente. Opa, perdão, caiu aqui a iluminação, voltou, show. Aí a gente vem normalmente, né, teve vários jogadores que não puderam estar no jogo, né, principalmente alguns titulares, como o Memphis Depay, o Garro, o Yuri Alberto, mas isso é normal, principalmente em começo de temporada, primeiro jogo ainda, é normal, e me surpreende bastante a linha de defesa como um todo está titular, então isso
pra mim foi um sinal bom. Não achava que ia estar os 5 ali da linha da defesa, mas como estavam, perfeito, sem problemas. Mas faltou o Ranieri, faltou o José Martínez, né, que é um caso um pouquinho mais aprofundado, entre outros jogadores reservas. Mas o time veio bom, cara, pro que a gente tinha no elenco, assim, que a gente sabia que dava pra jogar. Gostei da formação, o Dorival Júnior, na minha opinião, mandou bem nessa. Ele fez um bom trabalho, assim, com o Bidon mais avançado, assim, como realmente pegando essa função mais do que é o Garro, mas, tipo assim, no jogo em si, o Bidon acabou ficando um pouco mais recuado. A qualidade da bola com ele deu pra ver claramente. Quando ele avançava, dava pra ver que era diferente e tudo mais, mas o Carrilho acabou caindo bem mais pra direita. O André, no primeiro tempo eu acabei não vendo muito dele. No segundo aí sim, que ele faz o gol e tudo mais. Mas a formação veio boa assim, né? Só o Charles dá uma quebrada ali, não foi muito bem no jogo de hoje, na minha opinião. Mas tudo bem, né? Não é tudo que dá pra ser ótimo. Início do primeiro tempo, né? Vamos começar o jogo agora. Eu vou tirar minha câmera rapidinho pra gente conseguir ver os lances, né? Bom, como começa? Vamos começar com esse lance aqui, que é o Bidon achando uma bola pro Bidu. O Bidu, eu não sei se ele tenta dar um chute rasteiro, né? Vamos entender aqui de novo. Opa, eu fui pro próximo lance, perdão. O Bidu, eu não entendo se ele dá o chute rasteiro, se ele tenta achar alguém. Eu acredito que tenha sido mais um chute, por isso tamanho forte. Mas talvez dava pra algum dos dois jogadores chegar, mas eu entendo também, o chute bem rápido, mas até que foi um bom começo ali, vai. Foi uma boa tentativa, digamos assim. Próximo lance, né, acho que é o André que toca pro Mateuzinho. O Mateuzinho dá uma pancada que, sinceramente, quando eu vi pela primeira vez, eu achava que ia ser lua. Eu achava que a bola ia muito para fora, mas não, pegou bem, pegou forte, o goleiro foi bem nessa. E acabou, 4 minutos depois, estava dando muito mais Corinthians nesse começo do primeiro tempo, um pouco depois do começo do primeiro tempo, vai dar uma igualada até o final dele, mas tudo bem, né? Vamos lá. Aí, ó, aos 46 do primeiro tempo, a chegada da Ponte Preta, né, o jogador vem construindo assim, eu acho que o André Ramalho perde uma bola lá em cima, aí o jogador acaba tendo um contra-ataque e para no Hugo, que fez uma boa defesa. Não coloquei aqui a imagem certinha, mas ficou muito próximo dele entrar, da bola poder ter entrado entre as pernas dele, mas ele fechou certinho ali, num tempo preciso, então foi bem o Hugo nessas. Se tomasse o gol, podia ser considerado frango? Claro, mas tipo, eu entendo que um cara a cara assim, chutando entre a perna, pode ser difícil. Aí era um cruzamento que o Bidu quase manda contra o Hugo Souza. Ele tenta afastar a bola, entendo? Acho que a bola veio tipo ricocheteando e acabou parando nele. E aí ele tenta chutar para fora, mas o Hugo Souza vai tendo que dar um tapinha por cima para ela sair. Esse lance que começou com escanteio, aí o escanteio foi cobrado curto, voltou e aí o cobrador de novo fez o arco. Ele não fez o arco direto, ele tocou, voltaram nele e aí ele fez o cruzamento, né? Então, mas foi mais isso. Eu acho que, como vocês podem ver, ó, vou até voltar. O lance do Mateuzinho foi aos 14, o lance da Ponte Preta foi aos 46. Teve outros lances, claro, nesse meio tempo, mas eu acredito que esses foram os principais, digamos assim. No mais, fim do primeiro tempo. Vou voltar minha câmera aqui para falar o que eu achei. Cara, eu achei um primeiro tempo honesto. Eu acho que o Corinthians teve mais pressão, acabou chegando mais no ataque. Aí a Ponte Preta deu uma igualada, principalmente no final. Mas eu achei justo, eu achei que dava para ter ampliado o placar. Mas eu entendo os lances não terem dado tão certo. E, cara, dava, hein? Eu acho que mesmo assim dava pra gente começar com 1-0, mas tudo bem. Tipo, dá pra entender super tranquilo o porquê que não saiu o gol, né? Então vamos começar o segundo tempo. Vou tirar minha câmera de volta aqui pra gente conseguir ver os lances. Bom, vamos lá. Aqui foi um cruzamento do Bidu. Ó. Foi um cruzamento do Bidu pro Gustavo Henrique. O goleiro faz uma defesaça aqui, ó. O goleiro frente a frente, o Gustavo Henrique tem uma cabeçada potente, todo mundo sabe, e o goleiro acaba
jogando para escanteio, cara. Foi muito bem o goleiro nessa, né? Aqui foi o escanteio. Saiu o gol do Bidu, impedido. Consequência daquela cabeçada do Gustavo Henrique, né? Só que acabou que o Bidu estava bem impedido, né? O Gustavo Henrique tenta de cabeça, mas... Opa, perdão. Ó, vamos mostrar aqui o lance. O Bidu dá pra ver que tá à frente do jogador da Ponte Preta, à frente do goleiro e tudo mais. Então, muito bem impedido, não tem muito o que falar. Mas em sequência, né? Nós temos o gol do Gustavo Henrique, que... Quem diria, o primeiro gol do ano foi o Gustavo Henrique, de cabeça, 7º gol pelo Corinthians, cabeceou muito bem lá no canto. Não tem muito o que falar não, cara. Um escanteio cobrado, Gustavo Henrique de cabeça, ele que já domina isso. De novo saiu aqui, perdão. Ele que já domina essa habilidade, vai lá e faz o gol. Tá aí. Nossa, e tipo... Logo em sequência também, né? Foi o gol do André. O Corinthians pressionou muito nesse segundo tempo. Então, acabou saindo o gol do André, né? Que foi o Bidon, toca ali pro Vitinho. O Vitinho arruma pro Guinegão. Guinegão chega no carrinho. Mateuzinho tenta chutar pro gol, mas acaba rebatendo no jogador da Ponte Preta. E bate no André, né? Eu acho que o André não tinha muito... O André tava ali com a intenção de, se a bola sobrar, ele chuta, mas acaba que... bate nele de qualquer jeito, ele não faz o movimento do chute. E tá aí o gol do Corinthians, né? Show. Aqui foi um lance que foi o gol do Corinthians também anulado, eu acho que muito bem anulado. O goleiro sai na bola, só que ele não consegue ficar com ela totalmente, ele vai tendo que buscar. E aí o Charles, ele dá um pisão no goleiro, realmente na mão. Que não dá pra ver por esse lance, não achei um lance muito conclusivo, pelo menos no replay, mas deu pra ver durante a transmissão que realmente foi um pisão assim. E justo, gol anulado justamente. Eu acho que eu vi corintiano falando que não era pra ter sido anulado, mas eu acho que foi justo também. Acho que normal esse lance ser anulado. E aí, gol do André Ramalho, cara, que ninguém esperava. Nos acréscimos do segundo tempo, o cara mete uma porrada de fora da área. Ele que é um zagueiro que... a tendência era o Gabriel Paulista e eles disputarem vaga, mas ele mete chutaça ali pra mostrar a responsa, né? Belíssimo gol, não tem muito o que comentar. E eu acho que no mais é isso, né, rapaziada? Fim de jogo, Corinthians. Posso voltar minha câmera aqui, normalmente. Show. Cara, o Corinthians começa muito bem em 2026, tem que ver contra time maior, tem que ver também com o elenco totalmente titular, tem que ficar de olho em contratação, principalmente pro banco. O banco, não acho que é um banco totalmente pronto assim, 100%. Eu acredito que tenha ótimos jogadores no banco que conseguem cumprir seu papel tranquilamente, tanto que alguns dos jogadores que estavam jogando hoje são reservas, mas que poderiam ter outros jogadores que cumprissem uma função que realmente, tipo, não deixasse o torcedor meio que, pô, será que ele não vai fazer merda, tá ligado? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo, agora com a saída do Félix, nós temos como o Choca, que é um bom zagueiro reserva, e o Kaká, que se precisar jogar, não bate confiança, ainda bem que o Caio Paulista, o Gabriel Paulista tá vindo aí, né? Eu acho que quase 100%. Outro que tá vindo também é o Matheus Pereira, né? Não do Cruzeiro, do Fortaleza. Que bom jogador para reserva, talvez. Vamos ver como se vai adaptar, né? Não é 100% se vai vir ainda. Mas tudo indica que tá vindo sim essa contratação. Bom, momento estatística, né? O Corinthians amassou a Portuguesa. A Portuguesa, nossa, tô maluco hoje. A Ponte Preta. E, cara, muito mais chute ao gol, mais ainda, posse de bola. Cara, até menos falta. Eu achava que o Corinthians tinha tido mais falta. Mas, pô, não teve muito o que falar. Gols esperados 2.39 do Corinthians, 0.20 da Ponte Preta. Cara, foi um jogo de dominância total. Não teve muito saída pra Ponte Preta ali. Teve alguns lances, tudo mais, mas... Pô, acho que o Corinthians conseguiu controlar de ponta a ponta o jogo. Tem que ver nas outras rodadas, né?
Momento de destaque. Lembrando, antes de comentar sobre o Bidu, que é o cara que tá aí, né? Óbvio. O momento de destaque, ele não é do jogador que foi melhor em campo. Que aí é o Gustavo Henrique, sem sombra de dúvidas, fez uma ótima partida. Momento de destaque é do jogador que foi muito bom. Só que, tipo assim, não é o melhor em campo, mas, pô, merece um destaque. Que pra mim foi o Bidu. Teve o Ramalho também que fez o gol, foi muito bem. O André. Mas o Bidu, eu vejo de novo a constância do Bidu de ir e voltar todo o tempo. A qualidade dele de passe, de inversão de jogo. Teve uma hora que ele inverteu o passe pro Mateuzinho. Momentos depois o Mateuzinho inverteu para ele, estavam muito conectados no jogo de hoje. Eu acho que o Bidu faz de novo um ótimo jogo pela camisa do Corinthians. E, cara, eu acho que é meio difícil pensar que o Bidu, tipo, por exemplo, com a saída do Angileri, vai trazer um lateral esquerdo? Acho que não, mas, tipo, se precisar de reserva, não vai se complicar, porque o Bidu como titular já é ótimo, entendeu? Tá, então, é um momento de destaque que vai pra ele, acho que merecido. Não, mas é isso, né, rapaziada? Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do Corinthians nesse começo de ano, né? Eu espero que o ano de vocês seja incrível também, né? O ano de 2026 eu espero trazer várias coisas, vai ser ano de Copa. Eu quero trazer vários conteúdos relacionados à Copa, não somente do Brasil, mas de outras seleções também. No mais é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Tamo junto. Falou.